Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa jornada de geoempreendedorismo, começando aqui a tarde de quinta-feira, com um assunto que a gente já viu aí que gerou bastante interesse entre as pessoas que estavam participando nas outras palestras, estavam perguntando, né, como empreender desenvolvendo aplicativos ou soluções GIS. E o Márcio Lopes vai falar um pouco sobre isso, daqui a pouco ele vai adiantar para vocês aí um pouco do assunto, mas eu queria antes agradecer a participação de todos que estão conosco online agora e ao longo dessa jornada, que está sendo um evento muito bacana, muito enriquecedor aqui, eu acho, para nós como Mundo Geo e como GeoEdu, que a gente está aprendendo bastante, tanto pelo formato, quanto pela dinâmica e pelas próprias palestras dos nossos convidados aí, que estão excelentes, estão dando um show. E agora eu vou então pedir primeiro agradecer, Márcio, por ter aceitado o nosso convite aí para ser um dos palestrantes da Jornada Geo e pedir que você se apresente, né? Eu estou sempre pedindo que os palestrantes se apresentem e falem um pouco da sua trajetória. E isso é muito legal porque eu acabei sabendo, por exemplo, que o chefe Rodolfo trabalhava no Banco do Brasil, pediu demissão quando a mulher estava grávida para empreender. Imagina que coragem, né? A Margarete, hoje fiquei sabendo que ela também, antes de empreender na área de gel, tinha uma lanchonete. O Jorge também, ontem, no primeiro dia, ele estava comentando que acabou sendo levado, né, por uma necessidade a virar CNPJ, né, e virar uma empresa, e aí acabou empreendendo. Então, eu queria pedir, Márcio, que você então se apresente, aí fale um pouco da sua trajetória e como que o empreendedorismo está aí na sua vida. Claro, vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. É um prazer estar contribuindo aí com esse evento tão importante aí para a geotecnologia no país. Meu nome é Márcio Lopes, tenho 38 anos, sou residente de Brasília, sou brasiliense, e como bom brasiliense, passei um bom tempo aí na área de serviço público. Então, fiquei 10 anos aí na área de serviço público. A história também tem alguns fatos interessantes. Fiquei 6 anos ali no Ministério das Cidades, como gestor, inclusive como gestor de soluções GIS. Na verdade, eu era o demandante, eu que fazia as análises em relação à plataforma, solução, o que atendia melhor, enfim, fazia contratações, trabalhei como analista GIS, então eu estive do outro lado do balcão, isso é importante. Né? Depois, no Ministério das Cidades, fiquei um tempo no Ministério da Saúde, também coordenando uma parte de escritório de projetos, uma área de desenvolvimento de sistemas, também consumindo muitos serviços e consultorias GIS, né? Em paralelo à parte dessa época do Ministério, também fiquei um tempo na área acadêmica, dando aula, também é uma troca de experiência muito valiosa, e em 2011 recebi o convite de ingressar, né, agregar a equipe aqui da Notório como sócio-diretor assim. Estou ouvindo seu áudio, Eduardo. Aqui vai ter 15h30. Eduardo? Desculpa, Márcio. Eu estava com o microfone aberto aqui, mas já estou fechando. Não, tranquilo. Bom, e aí, por fim, enfim, em 2011, ingressei na Notório como sócio-diretor na área de negócios, então, efetivamente, agora eu estou mais na parte de relacionamento, na parte social, tentando criar e desenvolver grandes projetos aí de excelência no país. Que é um pedacinho da minha trajetória. Legal, Márcio. Obrigado por compartilhar aí um pouco da sua passagem aí como funcionário, né? Funcionário público do outro lado do balcão, né? Exatamente. E agora como empreendedor no setor de geotecnologia. Eu vou só explicar como que vai ser a dinâmica. O pessoal já está bem acostumado, né, com as palestras, mas cada sessão, cada palestra eu vejo nomes novos aqui que eu ainda não conheço, então é bom a gente explicar. Vai ser feita uma palestra na qual vocês verão ou a imagem, né, do palestrante ou a tela dele, a apresentação. E
e ouvirão o áudio do palestrante. Vocês não precisam usar webcam nem microfone, somente um fone de ouvido ou a própria caixa de som do seu computador, e depois a gente vai fazer uma rápida sessão de perguntas. Então vocês já podem enviar pelo chat aí do lado os seus comentários, suas dúvidas. Algumas eu mesmo vou respondendo pelo chat e outras eu vou reservando para fazer ao final para o palestrante. Márcio, eu acho que agora você já pode então compartilhar sua tela. Aí eu te falo aqui que se a gente já tá vendo perfeitamente. Ok, já estou vendo no modo de edição e agora no modo de exibição. Perfeito. Agora é com você. Vamos lá. Bom, gente, então eu acho que essa contextualização em relação à trajetória é importante para justificar um pouquinho da onde eu obtive essa experiência, para poder trocar figurinha com vocês. A ideia é realmente passar aqui algumas dicas. Não é uma receita de bolo, até porque às vezes muitos nos perguntam, né, qual que é a melhor solução, qual que é o melhor software. Na verdade, a resposta é depende. A melhor solução, a melhor software, a melhor plataforma, o melhor framework é aquele que se adequa ao seu negócio. Então, ao longo dessa trajetória, eu pude obter bastante experiência, vivências, lições aprendidas, errei bastante, acertei bastante, e aí é com essa intenção que eu quero poder compartilhar um pouco dessas informações com vocês. Tá? São informações ainda no nível bem macro, tá? Algumas um pouco mais técnicas, respeitando até o público. Eu não posso ir muito a fundo tecnicamente, mas também não posso ficar muito superficial. Então eu tentei ser um pouquinho, equalizar aí um pouco o conteúdo. Bom, antes de começar a falar das dicas, eu acho importante a gente contextualizar o que é uma solução GIS. Às vezes falar 10 dicas para uma solução GIS. 10 dicas para quê? Para desenvolver um app, para desenvolver um WebGIS, para desenvolver um módulo. Às vezes você remete muito, uma visão muito técnica do negócio. E não é só isso, na verdade não é só o desenvolvimento, não é só o software. Uma solução ela é composta por hardware, software, informações espaciais, procedimentos computacionais, pessoas envolvidas em uma solução. Tá? Então é importantíssimo a gente ter essa contextualização do que é uma solução GIS, que aí fica mais fácil de depois entender o porquê de algumas dicas que eu vou estar falando à frente. Tá? Então, contextualizando, uma solução realmente ela é completa, que permite coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar, enfim, fazer todo um tratamento de um dado georreferenciado. Aqui é um exemplo de uma arquitetura, de uma das nossas soluções, na verdade, nosso GIS Gestão, nossa plataforma carro-chefe da empresa, onde que você consegue ver aqui toda uma arquitetura, envolvendo uma parte servidora, de autenticação, de controle de fluxo de usuário, um módulo para trabalho offline, quando você trabalha com um dispositivo móvel, então isso tudo fica aqui num servidor, fica, por ser uma solução corporativa, então você tem isso tudo realmente armazenado no servidor, a interoperabilidade com outros dados, com outras fontes de informações, equipamentos, etc. E 3 módulos, 3 aplicações. Então a gente tem uma aplicação web, e a gente tem uma aplicação mobile, também para consumo de informação, e uma outra aplicação para coleta de dados em campo, tanto online quanto offline, com recebimento de ordem de serviço e etc. Então eu fiz questão de colocar essa imagem para ilustrar aqui uma arquitetura, um desenho de uma solução, e não necessariamente só de um programa, de um aplicativo. Tá? E aí vem, efetivamente, as dicas. Então, acho que a primeira dica, não mais importante que as outras, mas fundamental para a qualidade de um projeto, é você trabalhar de forma projetizada. Quando você vai criar uma solução GIS, você está criando um projeto. Você, como empreendedor, você tem uma empresa, você quer fomentar o seu trabalho para alguém, você tem que trabalhar de forma projetizada. Por que de forma projetizada? Alguns mínimos artefatos devem ser geridos, devem ser acompanhados e criados. Escopo. Qual que é o escopo da entrega? Quem são as pessoas
envolvidas? Comunicação, gestão de tempo. Então, o mínimo possível, é uma dica você trabalhar de forma projetizada. Isso te proporciona uma integração muito mais entre a equipe, uma corresponsabilidade, que às vezes você vê alguns projetos que o seu DBA não faz parte exclusivamente da sua equipe, daquele projeto, então ele de repente não dá um nível de prioridade adequado àquela demanda, àquele projeto. Então quando você trabalha de forma projetizada, você tem uma integração, né, uma responsabilidade, uma corresponsabilidade maior dos envolvidos, você garante uma rotatividade quando necessário, né, às vezes você tem um funcionário, mas enfim, o mercado está aberto. Então, sai, entra outro, você tem que ter isso tudo documentado para ele poder rapidamente se readequar ao projeto e à circunstância, né? Um controle de orçamento mais assertivo, enfim. São pontos que proporcionam uma qualidade muito maior depois no produto, no resultado final do projeto. Tá? Então, a primeira dica aí é você trabalhar realmente o desenvolvimento de uma solução de forma projetizada. Tá? Essa imagem aqui é um clássico do gerenciamento de projeto, que fala muito bem em relação à parte de comunicação. Hoje, o sucesso do projeto é devido a 80%, né, na comunicação. 80% do sucesso do projeto é em relação à comunicação. Então, se você não projeta direito e não faz uma comunicação adequada, grandes chances de repente você não obter um sucesso lá na frente. Então você tem aqui uma imagem com um clássico, né, como é que o cliente, a expectativa do cliente, qual foi como que o consultor descreveu o negócio, como que o programador codificou, como que o cliente foi cobrado, enfim, são as percepções do projeto quando você não tem, talvez, uma definição de escopo clara, você não tem um acompanhamento próximo das atividades daquele projeto. Então a primeira dica é fundamental isso. Quando a gente fala de acompanhamento próximo, né, acompanhar ele mesmo as entregas do que está sendo desenvolvido, aí eu entro aqui na dica número 2, que seria realmente você usar um método ágil. Essas metodologias são muito importantes e muito interessantes. Hoje aqui na empresa, a gente trabalha de forma macro a gestão do projeto, né, quando você recebe uma nova demanda, a gente projetiza qual que é o escopo, quais são os envolvidos, os patrocinadores, enfim, a gente cria todo um projeto e durante o desenvolvimento a gente tem toda uma metodologia ágil aqui para desenvolver e acompanhar o que está sendo feito. Essa metodologia, ela te proporciona você ter uma equipe enxuta, isso é um ponto positivo, né? Você não vai ter aqui 10, 20, 50 pessoas às vezes para um projeto, claro, dependendo da demanda, mas te proporciona uma equipe enxuta, te proporciona trabalhar, a gente está falando de empreendedor, então de repente no primeiro momento uma equipe mais júnior, um pleno, para poder compor essa equipe, né, esse time, tá? Te proporciona principalmente uma rapidez em adaptações de mudança. Por quê? Porque nessas metodologias, em específico na que a gente utiliza, que é a Scrum, você tem um acompanhamento do esforço. Então a gente faz um sprint, né? A gente pega ali, por exemplo, 2 semanas e fala o que a pessoa, o que o profissional, o colaborador tem que desenvolver naquelas 2 semanas. É feito todo um trabalho de levantamento do esforço para aquela semana. Diariamente é feito uma reunião de no máximo 10, 15 minutos, né, para tirar algumas dúvidas, fazer um acompanhamento ali diário, e no final dessas 2 semanas a gente vê o que foi evoluído, né, e o que realmente foi previsto e o que foi entregue para a sua equipe interna. Tá? Então é uma dica super bacana, a gente vem utilizando essa metodologia, vem dando um resultado muito positivo, tá? Até para você acompanhar como é que está a produtividade dos seus profissionais. Eu coloquei ali umas imagens que ilustram um programa, um software que facilita o acompanhamento, é o Gira, que é um que a gente utiliza aqui internamente. Ele é um software focado ali nessa metodologia ágil. Tá? Então fica aí como uma segunda dica também para a criação de soluções GIS. Bom, depois de projetos, depois da parte de metodologia, eu acho que uma outra dica super interessante, quando você vai desenvolver uma solução, é pensar no modelo de negócio. Isso vai impactar diretamente no seu desenvolvimento, vai impactar diretamente em quais funcionalidades você vai desenvolver, em quais funcionalidades você vai priorizar.
né? Aqui alguns exemplos. Se eu for desenvolver uma solução, se eu for comercializar uma solução, qual vai ser o modelo de negócio? Se eu for trabalhar em licenciamento de uso, eu vou ter que me preocupar com o quê? Criação de um instalador, criação de toda uma organização, uma gestão de licenças, né? Se preocupar ali como é que vai ser a configuração dessa solução dentro do ambiente tecnológico do cliente. Tá? Então, são exemplos de preocupações que são importantíssimas você ter na hora de estar desenvolvendo. Porque se você não pensa isso no início, né, no decorrer do desenvolvimento, depois você customizar e transformar sua aplicação orientada, por exemplo, a um controle de usuário, com permissão de acesso, operações, etc., fica muito mais difícil você fazer isso lá em tempo de execução do que durante um planejamento, durante o início de um projeto. Tá? Um outro exemplo aqui, quando você vai trabalhar, por exemplo, orientado a serviço, você tem que se preocupar com um controle de acesso muito mais qualificado, um controle de acesso muito mais detalhado. Então, aqui, inclusive, são algumas telas do nosso produto, onde que você consegue acompanhar uma solução corporativa, então você instala essa solução, é um licenciamento de uso, você instala dentro do cliente, e lá você consegue acompanhar quais usuários estão cadastrados, criação de grupos de usuários, né? Para cada grupo de usuário eu consigo determinar a permissão de qual camada ele vai ter acesso, dentro daquela camada que ele tem acesso, se ele visualiza, se ele consulta ou se ele edita, e além disso eu consigo criar temas. Para aquele grupo de usuário eu quero colocar uma interface específica para aquele grupo de usuário. Sei lá, a logomarca do projeto é uma logomarca verde, eu quero colocar um tema na palheta de cor esverdeada, enfim, quero colocar uma marca em relação a um projeto, a um programa de governo e etc. Então, é uma característica muito forte da solução que ela é orientada a licenciamento de uso. Tá? Então, é importantíssimo você pensar no modelo de negócio durante o desenvolvimento da sua solução. Então, fica aí também a terceira dica. Quarta dica, documentar o código. É uma coisa bem técnica, mas muito importante. E isso é uma preocupação, principalmente, acredito que deve ter um público aí de desenvolvedores, um público mais técnico, mas é uma preocupação muito, muito importante ressaltar, porque isso agrega muito valor ao produto. Porque eu já fui desenvolvedor, já estive do outro lado do balcão, já fui analista. Então a pior coisa que tem, você recebe um produto, se faz uma demanda, e o cara começa a fazer algumas declarações de variáveis, Márcio 1, Márcio 2, Márcio 3. Na hora que você vai ler aquele código, na hora que você vai repassar isso, talvez para uma outra equipe, ou internalizar mesmo um projeto para dar continuidade, para dar evolução, você fica doido e não consegue. Às vezes, até questão de custo, é muito melhor você redesenvolver uma solução do que evoluir aquela solução que foi mal desenvolvida. Tá? Então, uma preocupação, uma dica super importante é você se preocupar com a documentação do seu código. Tá? Então, isso vai te proporcionar você criar um padrão de documentação. Tá? Existem vários padrões hoje de mercado, existem várias funcionalidades, vários frameworks que consomem esse padrão e gera uma documentação. Tá? Eu coloquei aqui como exemplo um padrão de documentação do JS-Doc, que é um padrão que a gente utiliza aqui para o nosso novo produto. Então, a título de exemplo, é um padrão super interessante. Tá? Então, a partir do momento que você trabalha com esses padrões, você vai ganhar uma agilidade na evolução do produto. Tá? Você vai garantir, mais uma vez, toda a equipe de desenvolvimento, essa área de TI é uma área que tem uma rotatividade relativamente grande. Então, quando você, às vezes, perde um colaborador, você contrata outro colaborador. Então, quando você tem um padrão de documentação, você tem um projeto orientado a uma metodologia e tal, fica muito mais fácil aquela curva de aprendizado do novo colaborador. Sem falar na questão que eu havia dito, que é o quanto isso agrega valor ao produto. Tá? Agrega valor financeiro mesmo ao produto. Tá? Então, fica aí uma outra dica interessante, que é a questão de documentação do código. Bom, depois, quinta dica, criar interfaces especialistas. O
O que é isso, né? Não é simplesmente você pegar lá, vou desenvolver um WebGIS, vou sair colocando um monte de botão aperta, manda um e-mail, botão aperta, aparece um dashboard, aparece um gráfico, etc. Não é bem assim. Na verdade, você tem que se preocupar com o seu público. Quem que vai ser o usuário daquela aplicação? Quem que vai ser o usuário daquela solução, daquele produto que você está desenvolvendo? Vai ser uma aplicação web, mobile, né? Se for para um público cidadão, por exemplo, você tem que colocar o mínimo possível de interface ali, criar uma facilidade, 2, 3 cliques, para que ele consiga passar o dado, enfim, mandar uma informação conforme o escopo do projeto. Tá? Então, é uma preocupação super interessante, super importante você ter ao estar desenvolvendo uma solução GIS. É importante também você trabalhar com especialistas da área. Tá? Hoje existem técnicas, existem padrões para desenvolvimento de interface. Tá? A gente pode falar aí, quando você fala, por exemplo, interface com acessibilidade, interfaces para dispositivo móvel, então tem toda uma técnica para isso. Só que a gente cai também num grande paradigma aí, né? Quando você coloca muita potencialidade, muita função numa aplicação, é difícil você ter simplicidade e ter uma interface amigável. Então, na verdade, a gente que trabalha com uma solução aqui, com uma plataforma de governança, para tomada de decisão, para planejamento estratégico, o nosso público, ele requer muito poder analítico nas soluções que a gente desenvolve. E aí a gente fica toda hora, né, parando. Pô, será que está amigável? Será que o usuário vai conseguir rapidamente atingir os seus objetivos? Tá? Então, isso é toda uma preocupação no desenvolvimento da interface. Tá? Um outro exemplo que eu dei aqui, dependendo da linguagem, enfim, você criar uma interface que seja de fácil customização. Porque uma coisa é você desenvolver, você ter uma equipe técnica de desenvolvimento, né, fornecer para o seu cliente, mas o seu cliente também ele pode customizar. Tá? Da mesma forma que você pode criar uma interface de customização, igual eu havia dito anteriormente, você, né, muda a cor ali, muda uma logo, faz alguma referência a um projeto. Um exemplo clássico também é você criar a folha de estilo. Então, é uma técnica, é uma linguagem, enfim, que você consegue parametrizar tamanho de fonte, margem, direita, esquerda, enfim. Você consegue também ter uma fácil customização para o cliente final. Tá? Ok? Então, a quinta dica, essa questão de uma interface especialista. Tá? De você se preocupar com a interface, não é sair desenvolvendo, tá lindo, maravilhoso, para você, mas não, de repente, tá usual para o seu cliente. Então, você tem que pensar nisso. Bom, falando do seu cliente, falando do seu usuário final, uma outra preocupação super válida é você criar um direcionamento para o seu cliente. Mais uma vez, a gente está aí falando de geotecnologia, eu escutei umas outras palestras anteriormente, ainda existe no mercado, muita gente você fala, pô, o que você trabalha? Com gel. É de comer ou passar no cabelo, né? Então, assim, você ainda encontra um público que desconhece o que é geotecnologia, o que ela te proporciona. Tá? Então, quando você vai desenvolver uma solução, que é uma solução especialista, é uma solução, de repente, com um público, né, uma alta capilaridade de usuários, você tem que se preocupar em dar um direcionamento para o uso daquela solução. Né? É muito comum você ver assim, pô, eu estou criando um projeto, que é um projeto para poder fazer um planejamento estratégico, uma tomada de decisão, com base em uma série de informações que você vai cruzar, fazer análises preditivas e tal, beleza. E você coloca lá na sua intranet ou na internet, disponibiliza e simplesmente o usuário da casa vai, clica lá e acessei a solução. E aí? Então é importante você criar um direcionamento, talvez uma página, talvez um portal que dê um entendimento do projeto para o seu usuário. Você vai contar uma história para ele, falar, olha, esse projeto, né, qual foi a necessidade desse projeto, qual que é o objetivo daquela solução, aonde você quer atingir. Você aproveita, de repente, esse portal, aqui eu dei um exemplo, um portal que a gente fez para a Polícia Federal, que era um portal de entrada da solução. Então, nesse portal você tinha algumas novidades, você tinha uma forma, um canal de comunicação com o seu usuário final, né? De repente um chat, uma enquete,
pô, das camadas disponibilizadas, quais que vocês, né, estão gostando mais, ou qual, de repente, uma informação que você necessita que a gente coloque na solução, qual funcionalidade, enfim, você faz você estreita esse relacionamento com o seu usuário, e principalmente dando esse entendimento do projeto. Eu acho que a grande palavra é isso, você colocar e dar entendimento para o usuário final do projeto. Tá? Você tem que envolver o seu usuário no projeto que você está desenvolvendo. Afinal, para um bom empreendedor, seu cartão de visita, seu sucesso é sucesso do seu projeto. Tá? Não adianta falar, desenvolvi uma solução, vendi por X milhões, é um sucesso. Não é. Se o projeto realmente foi executado, está sendo trabalhado, está dando resultado, está dando resposta para uma necessidade, afinal de contas é uma solução para um problema, para uma necessidade, para uma demanda. Tá? O software, o produto, ele é um meio. Tá? Então é importante isso, é uma das coisas que a gente passa bastante aqui para a nossa equipe, e principalmente para o nosso cliente. Às vezes, pela empresa notório, ser uma empresa de tecnologia, eles só desenvolve software. Não é isso, na verdade, a nossa oferta é uma oferta de solução. Tá? A gente entra em todo o ciclo de vida do projeto, desde a concepção, da higienização, do geocodificação da informação, do fomento do produto, da operação assistida, enfim, eu vou falar mais para frente ali também outras dicas. Tá? Dica número 7, super importante, principalmente quando a gente trabalha com projetos de governança, que é o nosso caso, a gente trabalha muito com projetos com dados sensíveis, dados sigilosos. No final do ano passado, a gente conseguiu fazer um trabalho super bacana junto ao Ministério Público, que é um portal de transparência em relação à corrupção no país. Então, hoje você tem já referenciado todas as ações penais de corrupção, de improbidade administrativa. Enfim, são informações sensíveis, são informações delicadas, são informações algumas sigilosas e assim por diante. Então, a solução que você for oferecer para o seu cliente, quando você for planejar, quando você for desenvolver, você tem que pensar na segurança da informação. Tá? É um ponto super importante. E aí você tem controle de permissão de usuário, pode ser um controle próprio, você pode ter uma solução acessando um banco de dados de usuário, ou você pode ter uma integração com uma autenticação própria do cliente. Né? No caso ali do Ministério Público, um exemplo que eu dou, a gente fez toda uma integração com o LDAP, tá? Que é um protocolo, enfim, de acesso restrito, de autenticação. Então, a nossa plataforma, a nossa solução, ela já está prevista para esse tipo de integração. Então, fica fácil você customizar e fazer com que isso funcione. Tá? E assim por diante. Então, você tem técnicas de tempo de sessão. Se o cara deixar aberto o browser, o navegador, por muito tempo, ele corta a sessão e fecha. Esse é um mecanismo de segurança. Criptografia, dependendo do dado que você for trafegar na sua solução, requer uma criptografia, e assim por diante. Token, tá? É uma característica super interessante que tem aí no ArcGIS. Então, fica essa dica. Desenvolveu uma solução, pensou numa solução, vai comercializar essa solução. Como é que está a segurança daquela solução? Tem vários clientes que pedem hoje para a gente dar uma declaração de que a nossa solução é confiável, de que não houve, sei lá, uma invasão nos clientes anteriores e assim por diante. Então, existem atestados, inclusive, dessa natureza, que são super importantes, de dar uma credibilidade quando você vai apresentar isso depois para um outro cliente. Tá? Então, dica muito importante, segurança da informação. Dica número 8. Garantir o uso em dispositivo móvel. Tá? Que isso? Hoje em dia, enfim, a questão de celular, a questão de mobilidade, né, de tablets, só cresce. Acho que não preciso entrar no mérito desse detalhe, mas todo mundo sabe disso. Então, quando você desenvolve uma solução, um projeto, desenvolve um aplicativo, é importante você pensar no uso dessa solução também em dispositivo móvel. Só que existem técnicas, existem formas de você escolher. Né? Como é que você vai fazer? Você vai criar uma solução web e vai dizer para ela que ela é responsiva? Pode ser um caminho. Ou você vai desenvolver um aplicativo nativo. Qual plataforma que você vai disponibilizar esse aplicativo? É para Android? É para iOS, que é os da Apple?
ou Windows Phone, e assim por diante. Tá? Então você tem que pensar, você tem que analisar. Mais uma vez, perguntar, qual que é o melhor? Depende. O melhor é o que mais se adequa ao seu projeto, é o que vai dar resposta ao seu projeto, à sua necessidade. E aí eu coloquei ali, quais são os limites? A gente que é da área mais técnica, a gente sabe. Tá na moda, vou fazer uma aplicação responsiva. Lindo, maravilhoso. Mas, de repente, o limite técnico de uma aplicação responsiva não atende o requisito do seu projeto. E aí você tem que desenvolver um aplicativo nativo. Tá? Então, tem várias funcionalidades que o aplicativo nativo te dá um desempenho, te dá uma resposta muito maior do que o responsivo. E vice-versa. Às vezes o responsivo te dá um uso, te dá uma aplicabilidade, te dá uma resposta mais interessante do que o nativo. Estuda, analisa quais são os limites, quais são os benefícios de cada dessas metodologias, dessa questão, para você definir claramente qual que vai ser o mais adequado para a sua solução. Tá? Mais para frente eu vou falar do nosso novo produto. Então, hoje ele tem um módulo web que é responsivo. Tá? Que, efetivamente, o objetivo é disseminar a informação para um planejamento estratégico, uma tomada de decisão, para uma sala de situação, central de controle e comando, enfim, esses grandes jargões. Então, a gente optou em fazer o responsivo. Tá? Mas a gente tem um módulo de coleta de dados que é nativo. Enfim, dica, analisar bem os limites de cada tecnologia e identificar qual que mais vai se adequar às suas necessidades, ao seu público. Tá? Então fica aí a dica número 8 em relação à parte de dispositivo móvel. Bom, dica 10. Estamos chegando já aqui ao fim. Não sei o quanto estou acelerando, preocupado aqui com o prazo, com o tempo, tentando contabilizar aqui, mas enfim. Uma outra dica é a questão da criação de manual e métodos de ajuda. Então, lembra que eu falei lá, vamos trabalhar de forma projetizada, vamos analisar quem que é seu público-alvo, quem vão ser seus usuários, qual é a capilaridade do seu projeto. A gente tem projeto que é para 15 mil pessoas numa intranet. A gente tem projetos que é aberto ao público, ao cidadão. Então, só Deus sabe qual que é o perfil daquele usuário que vai consumir aquela informação. Né? Às vezes pesquisadores, às vezes analistas, às vezes, enfim, gestores. Então, é um público muito diversificado. Então, você tem que se preocupar com o design que foi dito e também com alguns métodos de ajuda. Você tem que dar algumas dicas, alguns truques ali para o cara se sintonizar na hora da navegabilidade. Tá? Então, existem também técnicas para isso. Algumas mais triviais, ou seja, criar manuais de usuário, né, um manual do usuário, um passo a passo, bem descrito. O que é bem descrito? Existem técnicas de escrita, existem profissionais hoje no mercado que são especialistas em criação de manual de usuário. Então, se você realmente quer empreender, quer fazer um produto de qualidade, quer ter um sucesso, cara, não pega o seu Word lá e sai printando tela e escrevendo texto livre do que você acha que aquela funcionalidade faz, enfim, do que efetivamente a funcionalidade faz. Tá? Existem padrões, existem técnicas de escrita que facilita muito depois o usuário a consumir, tirar uma dúvida ali e poder explorar, maximizar o uso da solução que você está entregando. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Tá? Métodos, né? Aonde que eu vou disponibilizar isso? Eu vou entregar para o seu gestor, beleza, isso aí é default, é padrão, né? Você vende um produto, né? Vamos supor que seja no método de licenciamento de uso, você entrega toda uma documentação. Documentação do código, documentação do manual do usuário, documentação de instalação, documentação de configuração, tá? Não pense que documentação é uma coisa, eu vou deixar para depois. Não, é importantíssimo você fazer e manter atualizado. Pior coisa que tem, às vezes você entrega o manual, está desatualizado. Então você tem que ter essa preocupação, tá? De como disponibilizar isso. Em alguns casos, você pode criar alguns vídeos, né? Então a gente tem alguns exemplos, alguns clientes, que dependendo da funcionalidade, que é uma funcionalidade um pouco mais complexa,
você cria um vídeo. Então o cara vai, assiste o vídeo, tem ali algumas orientações básicas de navegação, fica uma coisa muito mais intuitiva, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, às vezes, você vê ali, é melhor do que ele ler 10, 15 páginas, às vezes, de um tutorial para atingir o objetivo, né, da maximização do uso ali da plataforma. Então, também pode ser um recurso super interessante você usar vídeos, tá? E aqui eu dei um outro exemplo também, que são alguns tutoriais, algumas dicas ali, que ficam overlay, ficam por cima ali da aplicação, tá? Que também é bem usual, é bem bacana. De repente você coloca ali no primeiro acesso, né? Você configura a sua aplicação, coloca como primeiro acesso, e aí ele, no primeiro acesso, ele visualiza algumas dicas, pá, opa, beleza, já sei mais ou menos como é que navega, pronto, libera para o seu usuário navegar à vontade, explorar aí e obter os resultados com base na solução. Tá? Então fica aí uma dica, que é super importante, a criação desses manuais, desses métodos de ajuda, aonde disponibilizar. Aqui a gente tem aqui um exemplo do menu ali da própria aplicação, você está disponibilizando demonstrativos de vídeo, orientações, informações sobre os dados, enfim. É importantíssimo também você criar essa preocupação durante a confecção do seu projeto. Tá? Bom, e a última dica é você prover uma operação assistida. Tá? O que é isso? Tá? Mais uma vez, é aquilo que eu falo. Você está trabalhando com uma solução. Uma solução ela é muito mais do que uma aplicação, do que um aplicativo, do que só o produto. O produto é o meio. Tá? A solução ela tem pessoas, hardware, softwares, né, procedimentos envolvidos. E quando você vai desenvolver a solução, você tem que se preocupar bastante com o pós. Beleza, fui lá, levantei, desenvolvi, fiz, entreguei, e aí? Tchau e benção? Não, não é isso. Então você tem que incorporar também esse período, né, de operação assistida no seu projeto, é fundamental, porque lá no início também, na hora que você está levantando um orçamento, fazendo uma orçamentação do seu projeto, você tem que contabilizar isso. Tá? Você tem que envolver o seu cliente. Envolvimento é fundamental. Quantos casos aqui a gente já ouviu, por exemplo, você pega lá um analista GIS, porra, às vezes o cara tem a competência de fazer mapas temáticos, vamos supor, o cara está fazendo um mapa temático, a profissão dele, o cargo dele, sei lá, é ficar fazendo mapa temático, então o cara passa o dia inteiro lá. Quando você desenvolve, às vezes, uma solução GIS, que você vai entregar para o cara no celular a condição do seu gestor fazer um mapa temático, pô, que a primeira coisa que o cara pensa? Perdi o emprego, vou ficar desempregado. Então, é fundamental você ter um envolvimento do seu cliente. Tá? Por mais que a gente saiba que, às vezes, você está negociando um projeto, está fazendo uma venda, você está indo de cima para baixo. Às vezes você consegue mostrar o quanto a geotecnologia vai agregar valor no negócio do seu cliente. Normalmente, o tomador de decisão é um presidente, é um diretor, é um secretário, enfim, é alguém ali, né, de um corpo gestor, né? E às vezes ele vai, faz a aquisição e não compartilha ali com outro nível da cadeia ali, da hierarquia funcional. E na hora que você vai executar um projeto, você se depara com algumas situações nesse sentido. Isso é péssimo para o projeto, isso é péssimo para a solução. Isso realmente, fazendo uma análise de risco, isso é um índice muito alto para você ter um insucesso no seu projeto. Então fica a dica de desenvolver uma solução, se preocupa com o envolvimento do cliente, do usuário lá na ponta. Né? A gente teve alguns casos aqui, a gente tem alguns projetos, onde que a gente envolveu até uma equipe de psicólogos, uma equipe estatística. Pô, os psicólogos super engajados, claro, com um conhecimento técnico também do que foi ofertado, da solução. A gente fez todo um trabalho inicial, antes até de mostrar o produto, de fazer aquele treinamento, né? Porque sempre quando você entrega uma solução, você tem um treinamento. Então, antes, às vezes, 1 hora ou um período antes de iniciar o treinamento propriamente dito, de funcionalidade, navegação, você faz uma palestra, mostrando o quanto isso vai agregar valor ao negócio do cliente,
né, essa quebra de paradigma de que eu vou ficar desempregado, agora a solução está fazendo tudo que eu fazia. Não, você tem que realmente mostrar para ele que agora o trabalho dele vai ser um trabalho de gestão da solução, é um trabalho muito mais intelecto do que, às vezes, um trabalho só mecânico ali, de ficar criando mapa temático, tá? Então é importantíssimo isso, é fundamental para o sucesso do projeto. Né? Se possível, criar até um núcleozinho ali, a gente pode, né, chamar de um escritório GEL ou um núcleo de inteligência. A Notório hoje possui em seu corpo técnico alguns doutores, inclusive específicos para essa parte de núcleo de inteligência. Aqui, por exemplo, é um exemplo, aqui essa figura aqui, que é uma mancha, né, um mapa ali temático, onde que mostra quantidade de homicídios de 2015. Então, a gente conseguiu pegar toda uma base histórica, né, jogou para ferramentas estatísticas, fizemos inúmeros cruzamentos e a gente conseguiu fazer uma análise preditiva de um dado. Olha o quanto isso agrega valor na sua solução que você está entregando para o seu cliente final. Tá? Então, esse é um exemplo. Aqui tem um outro também de polarização, de definições, onde que vão ser as principais áreas de atendimento ao público, enfim. Fica aí a última dica em relação à parte de operação assistida. Tá? Bom, eu queria aproveitar o momento, com base em todas essas dicas, né, nessa vivência que a gente tem ao longo dos 15 anos de empresa, e eu 15 anos, enfim, trabalhando, aprendendo, batendo cabeça, proporcionar essa disseminação dessa informação. Eu queria também aproveitar e falar um pouquinho aí desse produto que a gente está lançando até o meio do ano, tá? Até o final do ano, perdão. Tá? É um produto realmente, é uma solução bem interessante, é uma solução que permite toda uma governança de dados, tá? Ela permite todo esse fluxo da informação, de geocodificação, de automação de processos, criação de regras de negócios inteligentes e automatizadas, tá? É uma aplicação disponível em ambientes móveis, web, criando toda essa visão personalizada, criando relatórios de saída, tá? Falando um pouquinho mais tecnicamente, é uma solução desenvolvida em HTML5, JavaScript com CSS3, é uma solução totalmente código aberto, ou seja, a gente tem um modelo de negócio de licenciamento de uso, mas a gente entrega o código, não tem essa questão de fechar como uma caixa preta, tá? Isso agrega valor. Na verdade, hoje, a governança pública hoje requer isso. Então, a gente já teve, no passado, alguns obstáculos de falar, não, meu produto, eu não entrego fonte, enfim, é licenciado por XYZ e tal. Então, isso, às vezes, é um empecilho. Então, esse produto vai ser totalmente código aberto, 100% responsivo, tá? E o principal, ele tem fortes módulos, fortes conceitos de BI e Data Discovery. Então, a gente realmente está unificando a demanda de mercado, né, de GIS com BI, com Data Discovery, colocando isso tudo numa única solução, numa única plataforma. Outro ponto super interessante é a interoperabilidade. Eu vou conseguir consumir dados do ArcGIS, serviços Esri, eu vou conseguir consumir ao mesmo tempo serviços GeoServer, serviço MapServer, ou então acesso a um banco de dados espacial em tempo real. Eu consigo fazer essa interoperabilidade, tudo ao mesmo tempo, em várias camadas, enfim, para você tomar uma decisão. Então, é um produto aí que a gente está há um bom tempo desenvolvendo, aprendendo bastante com ele, com base nas nossas lições aprendidas, dos nossos clientes, e a gente espera em breve aí estar contando, inclusive, com o pessoal do Mundo Geo aí para estar divulgando esse lançamento, tá? Bom, eu acho que é isso. Mais uma vez aí eu agradeço a oportunidade. As dicas são super interessantes, ao meu ver. A gente aplica aqui todas, sem exceção. Claro, esse seria um retrato de um mundo ideal. Às vezes a gente sabe que todo empreendedor, às vezes pode estar começando, é uma equipe mais enxuta, ou não tem um conhecimento. Então, sempre estudar, analisar. Quando eu falei ali de dispositivo móvel, é importante você conhecer os limites. Então, para conhecer os limites, você tem que estudar, você tem que navegar, você tem que correr atrás. Não adianta que as coisas caem do céu para você, não.
Ou então, ir na crista da onda, tá todo mundo desenvolvendo em PHP, eu vou também fazer isso. Não é assim. Você tem que pensar, você tem que analisar, você tem que estudar, né, definir claramente os seus objetivos, seu escopo, enfim, aquilo tudo que eu falei anteriormente é muito importante antes de você começar a desenvolver, antes de você entregar, que aí você garante o mínimo de qualidade ali em relação ao seu produto. Tá? Bom, fica aí meus contatos. Mais uma vez, foi uma apresentação, algumas dicas de uma forma macro. Acredito que não é o objetivo da palestra, da apresentação, aprofundar tecnicamente ali, bit byte, em cada tema daquele. Então, realmente foi uma passagem. Tá? Ficam meus contatos. Mais informações, entra no site da Notório, tem um canal no YouTube também. Eu queria, tá, Eduardo, aproveitar, inclusive, e falar que a gente está com vaga aberta para desenvolvedor e para analista GIS, então eu acho que deve ter um público aí super interessante. Na verdade, o fato de já estar participando dessa jornada, isso já mostra claramente o interesse em se capacitar, o interesse em evoluir profissionalmente. Então é esse público que a gente quer, é esse público que a gente busca. Tá? A Notório realmente aqui é uma família Notório, a gente tem uma equipe enxuta, mas uma equipe muito engajada. Então, entre em contato, manda aí seu currículo que a gente está com vagas abertas. E para quem já é empreendedor, ou já é empresário, ou deseja ser, a gente também trabalha muito de uma forma com parcerias, né? A gente acredita muito em network, a rede de relacionamento é muito importante. Então você, no seu estado, na sua cidade, de repente você tem algumas oportunidades, seja uma revenda ou um representante notório. Tá? Toda a nossa plataforma, a gente tem vários projetos aí de nível nacional que foram comercializados, foram implantados por outras empresas e com sucesso. Tá? Então fica aí também à disposição de vocês, caso tenham interesse, entrar em contato comigo e a gente pode conversar a respeito. Bom, acho que deu 40 minutos aqui, Eduardo. Não sei como é que está o tempo. Deixa eu voltar aqui. Eu dou uma pausa aqui, né? Isso, é só clicar ali no stop e a gente volta a ver a sua imagem. Pô, muito legal, Márcio, e fechar ainda com essas oportunidades, né? Tanto para quem tiver interesse em trabalhar na Notório, como ser um parceiro, né? Um revendedor. Então, tá aí a oportunidade passando na frente, né, dos geoempreendedores. Como a gente falou ontem, acho que teve uma palestra que falaram que o cavalo passa às vezes encilhado, né? Tem que aproveitar, né? Exatamente, na verdade, eu acho que o foco é esse, é empreendedor. Então tem muitas pessoas que têm o interesse em empreender, talvez você já começar o empreendimento, né, com algo já consolidado, com um produto maduro, que já roda em vários clientes, enfim, seja um caminho interessante. Então fica à disposição aí para um contato. Legal, o teu e-mail está no chat. Então, okay. quem quiser, é só entrar direto em contato com você. Tem alguns feedbacks aqui, o Rafael falou que gostou muito, foi bastante interessante a palestra. A Tamires também falou que foi muito legal as dicas, excelente palestra. Bom, tem várias aqui, vamos para as perguntas, então, para a gente ganhar um tempo aqui. Deixa eu ir na ordem cronológica, daí eu começo com as perguntas que vieram primeiro. O Hermínio deu os parabéns ao Joeduc falou que está sendo show a Jornada Gel. Obrigado, Hermínio. E já nas perguntas, o Eduardo Capella falou que... O Eduardo, eu queria deixar registrado aqui, o meu xará, ele participou em 100% da Jornada Gel. Todas as palestras... e falou que vai participar amanhã também, então ele merece um certificado com estrelinha. Assim, se tiver alguém até que... Tem várias pessoas que eu vi que estavam em várias palestras, se tiver mais alguém aí, depois a gente comenta. Ele falou que é um prazer ouvi-lo, parabéns pela sua primorosa exposição, e a dúvida dele é o seguinte, que o cenário econômico atual, de crise, com uma pré-recessão, ou com uma recessão técnica, como já estão falando, permite fazer uma projeção de otimismo, e ele pôs entre parênteses esse otimismo, ao setor de soluções GIS, no que diz respeito a uma curva ascendente para essas demandas? Excelente pergunta. Na verdade, essa questão de crise, enfim, acho que está todo mundo vivenciando isso.
E aí fica, então, talvez uma outra dica para quem deseja empreender, né? Quando eu falei ali nos 10 passos, eu falei principalmente no último, a questão da operação assistida. É você se preocupar com a continuidade do seu projeto. Então, se você tem a intenção de, desenvolvi um projeto, desenvolvi uma solução, fui lá, instalei, configurei, tchau, recebi meu dinheiro e virei as costas e fui embora, esquece. Você está fadado realmente a um insucesso. Então, você tem que trabalhar uma solução, trabalhar um projeto que te garanta continuidade. Então, hoje a gente tem vários projetos, a gente tem vários clientes em execução, que são retratos de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Tá? Então, são projetos que você continuamente vai indo, crescendo, e isso aí te deu um fluxo de caixa, te deu uma segurança em relação ao cenário político, à crise. Um outro ponto interessante, que eu acho que é importante destacar, quando a gente fala de governança, de planejamento estratégico, tomar decisão, são competências hoje de um gestor que não tem por onde fugir. Na verdade, quem é o gestor hoje que não faz, que deixa de fazer um planejamento estratégico, que deixa de fazer uma análise quando você vai tomar uma decisão? E aí eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, prefeituras, né, gestores públicos, gestor público de governo municipal. Quando você vai liberar um alvará, como é que você faz isso sem fazer uma análise de abrangência, sem fazer um cruzamento em cima de uma área de proteção, de uma área reserva? Então, são competências de um gestor que, no meu ver, é impossível você fazer sem uso da geotecnologia. Então, são segmentos que, mesmo com a crise, existem premissas governamentais, existem resoluções que obrigam, na verdade, né, resoluções que orientam e obrigam a utilização da geotecnologia. Então, assim, houve realmente um cenário de, sei lá, de 10 oportunidades, antigamente você fechava 5, fechava 6, está fechando 4, 3, aconteceu? Realmente aconteceu. Mas se você tem um trabalho, mais uma vez, de continuidade, ou você trabalha num segmento que é inevitável o uso da geotecnologia, você não vai ter problema. A gente vem crescendo aí, independente da crise. Otimista. Legal, Márcio. Eu queria deixar um relato também aqui, nosso. A gente sentiu um pouco mais a crise aqui na Mundo Geo. Normal, né? As empresas começam a cortar um pouco na área de marketing, publicidade, né? Principalmente, anúncio, banner. Em compensação, no GeoEduc, a gente tem uma outra pegada, né? Já que estamos no momento aí de dificuldade, é hora de se capacitar, melhorar o currículo, né? Tanto para quem está empregado, enfim, que às vezes quer estar pronto para uma eventual demissão, ou para quem está em busca de novas oportunidades. Então, o GeoEduc tem essa outra pegada e é interessante falar que para a gente não chegou essa crise ainda, sabe? A gente está... claro que a empresa é nova, é relativamente nova, apesar da Mundo Geo existir desde 98, o GeoEduc existe desde abril de 2014. Faz praticamente 1 ano, né? Mas a gente está no momento bem legal. Bem Eu acho que você falou uma coisa importante, Eduardo, é questão de adaptações. Então, é importante também, quando você tem um negócio ou tem uma solução, ela tem que estar preparada para ser adaptada. Então, por exemplo, o resultado desse nosso novo produto, dessa nossa nova solução, é um reflexo disso. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma solução que lê diretamente ArcGIS, né? Enfim, somos parceiros, EPN, conhecemos, somos certificados, Esri e etc. Mas a gente tem que se adaptar ao mercado. Então, a nova versão desse produto, ela vai ser totalmente interoperável com outras plataformas, MapServer, GeoServer, ou acesso a um banco de dados que tenha o cartucho espacial. Então, isso é importante realmente, essa flexibilidade de adaptação com relação ao mercado. Legal. Tem alguns feedbacks aqui da sua palestra. O Frânio falou que foi uma excelente palestra, muito didática, mandou os parabéns. O Genilson falou também que foi excelente. Virgílio, parabéns, Márcio, valeu pelas dicas. Deixa eu registrar aqui
mais duas pessoas que participaram de 100% das palestras, o Rafael Temchuk e a Arlete, falaram aqui que querem um prêmio também, então a gente vai fazer o seguinte, eu já falei com o pessoal ali, tá meio claro aqui, né, mas a gente tem um squeezezinho GeoEduc e MundoGel, a gente vai enviar então para quem participou de 100% das palestras, é um bônus aí para a Arlete, para o Rafael e para o Eduardo. Depois a gente entra em contato com vocês para ver como é que a gente faz para enviar esse prêmio. Mas obrigado, né, aos três, a todos, claro, mas em especial aí aos três que participaram de praticamente 100% da jornada GEL. Voltando para as perguntas, tem duas semelhantes. O Hermínio Sabino, ele pergunta quais os melhores softwares para começar a programar, que ele tem interesse em programar para dispositivos móveis. E o Wallace também perguntou qual a melhor linguagem de programação para desenvolver uma solução GIS. Enfim, foi o que eu falei na palestra. É relativo. Eu acho que eu vou ser muito injusto aqui se eu disser que a melhor linguagem é A ou B. Na verdade, ela vai depender do seu negócio, né? Um exemplo clássico que eu dou, desenvolvimento para dispositivo móvel. Você tem hoje no mercado aí Delphi, que é uma linguagem excelente. Você tem o ActionScript, que é uma linguagem excelente. Enfim, você tem várias linguagens, você tem vários frameworks que você, inclusive, consegue compilar para multiplataforma. Isso é uma coisa interessante, dependendo da necessidade do seu projeto. Então, você cria um projeto, um único projeto, e você compila ele tanto para Android quanto para iOS. Então, quando você tem uma equipe enxuta, talvez seja um caminho. Tá? Você está procurando, pesquisando, analisando os limites, igual eu havia dito, e você está dando prioridade no desenvolvimento de uma linguagem que te possibilite a compilação para multiplataforma. Tá? Então, enfim, não tem como eu dizer qual que é melhor. A melhor realmente, ela depende da sua necessidade, depende do seu projeto. Enfim, depois se você quiser, entre em contato, posso falar um pouco do que a gente usa, mas tem que pesquisar realmente no mercado. Ok, obrigado, Márcio. A Tamires falou que participou de 100% da jornada, e o Pedro Capello também, então eu vou ter que ver aqui, mas acredito que a gente tenha mais squeeze. O Jeff falou que por causa da coluna dele, ele não recebeu. Bom, vou aceitar atestado então, Jeff, manda atestado, e aí a gente... Mas estou brincando, claro que eu vou enviar aqui um squeeze MundoGel e GeoEduc para o nosso amigo Jeff. O Humberto deu os parabéns a Notório e ao Márcio pela palestra, que foi muito bom. Teve uma pergunta bem do comecinho, deixa eu resgatar aqui, do Pedro Capello. Qual é a maior diferença de um módulo responsivo para um app próprio? Existem várias diferenças, né? Eu posso citar uma, que inclusive é uma preocupação clássica, principalmente em nosso negócio. Quando você faz um responsivo, quando você usa um nativo, na verdade, você te possibilita o acesso fácil, de forma mais fácil, a recursos do próprio dispositivo. O uso de uma câmera, o uso de um GPS. Então, existem já comandos do próprio dispositivo que você fala, acessar uma câmera, aí ele, pum, acessa a câmera. Talvez no responsivo não seja tão fácil assim, tá? Um exemplo clássico por exemplo, trabalho offline. Quando eu trabalho via responsivo, eu tenho alguns limites de trabalho offline. Espaço. Eu quero, por exemplo, tirar uma foto, armazenar e salvar isso no banco de dados para um software de coleta, mas eu quero fazer ele responsivo. Você tem alguns limites para isso. De forma nativa, não. Você consegue, de forma mais fácil, você consegue um espaço maior, você consegue administrar os recursos do equipamento melhor. Tá? Então, é um exemplo bem macro de algumas das diferenças de você estar desenvolvendo, fora a questão da personalização, né? Quando você desenvolve nativo, você cria um ícone, você disponibiliza ali na Apple Store, disponibiliza no Google Play, você faz uma coisa mais personalizada. Né? Quando você faz responsivo, não. Você vai acessar um navegador, você vai ver uma URL, você vai navegar essa URL via dispositivo móvel. Então, basicamente, são essas diferenças.
Legal, Márcio, obrigado. O Enoque comenta que compilar para multiplataforma perde em performance, o que tem visto como essencial para aplicativos GIS. Só um comentário, né? E deixa eu ver, o Davi falou que participou em toda a jornada também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui depois a gente vai ver quem participou em todas e a gente envia para vocês os prêmios, podem deixar. Eu acho que as perguntas a gente está terminando, eu vou fazer uma última aqui, que são duas pessoas que perguntaram coisas semelhantes da mesma área. O Enoque Ribeiro pergunta, com o seu caminho trilhado vindo do setor público até o empreendedorismo, se você consegue ver que a gestão pública está mais aberta a receber projetos de geotecnologias, além das obrigações por lei. E o Anderlon pergunta como os órgãos do governo recebem as geotecnologias, se existe pessoal qualificado nesses órgãos. Tá, interessante pergunta. Eu tenho absoluta certeza que sim. Hoje os gestores públicos eles estão com uma cabeça muito mais aberta e eles estão conseguindo visualizar o quanto a geotecnologia agrega valor para a sua gestão, para a gestão pública. Né? Independente das leis, independente das resoluções. Recentemente eu vi uma reportagem onde aquele Minha Casa Minha Vida fez uma construção de um projeto, enfim, gastou milhões numa favela, numa área, vamos dizer assim, numa área que talvez não tenha sido bem analisada, talvez não tenha sido bem pensada geograficamente, e aí tiveram vários problemas de invasão, enfim, em relação a essa área. Então, que é um órgão do Ministério das Cidades, que até conheço, enfim, é um exemplo clássico de que já foi manifestada a necessidade de você fazer estudos com a geotecnologia. Tá? Então, o que a gente vivencia aqui, com base no meu histórico, no meu dia a dia, nosso escritório é em Brasília, acho que 80% das nossas oportunidades são de governo e, na grande maioria, governo federal. O que a gente vem conversando é que, sim, está crescendo muito, os gestores realmente estão conseguindo enxergar o quanto isso agrega valor. Legal, Márcio, obrigado pelo seu relato. O Leonardo aqui deu os parabéns para você pela palestra também. O Enoque falou que quer um squeeze também, que perdeu só das 11 da manhã por falta de energia. Aí vamos avaliar se a gente está aceitando também isso. A Tamires só está comentando que ela participou em todas desde o primeiro dia, foi dormir às 1h30 da madrugada, porque ela está, agora que eu lembrei, ela está em Portugal, se eu não me engano. Então, como ela está longe do Brasil, ela agradeceu pelo squeeze aqui, mas a gente vai tentar enviar para você, hein, Tamires? Vamos a gente ver como é que faz. Valeu. Bom, tem vários feedbacks aqui do pessoal, Márcio. A gente vai terminando, então, e daqui a pouco, às 17, a gente já tem uma nova palestra. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para mostrar como que vai ser. E aí, rapidinho, Márcio. Aí você já vai preparando aí as suas considerações finais. A gente tem aqui às 17 horas o Antônio Morelli. Ele vai falar se empreender é vocação, escolha, e eu incluiria aqui necessidade também, porque algumas pessoas acabam empreendendo por necessidade. E ele vai falar também como tornar o seu negócio, que muitas vezes é regional, né, ou tem abrangência nacional, torná-lo um negócio global. Ele vai falar aqui sobre um case bacana na área de agronegócio. Então, vale a pena vocês participarem. Deixa eu copiar aqui o link no chat. Então, quem tiver interesse não, eu acho que é imperdível para vocês aí que querem empreender. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. É só isso que eu queria complementar, fazer o convite para essa palestra das 17 horas, e no fim a gente vai fazer o sorteio dos brindes de hoje, dos prêmios. Vamos sortear uma assinatura da revista Mundo Geo, um navegador GPS da Garmin, e uma inscrição em curso online do Instituto GeoEduc. Estão concorrendo todos que participaram ao longo do dia, então se você está nessa sessão agora, você está participando. Se você participou na primeira também, quanto mais sessões você
participa, você aparece mais vezes na lista lá para poder ser um sorteado. Então, não percam. E amanhã de manhã, às 11 da manhã, vai ser a única palestra do dia, vai ser o encerramento dessa jornada. Eu vou fazer uma palestra sobre marketing digital, marketing de conteúdo. Vale tanto para quem é empreendedor, como para quem é profissional da área também. Tem umas dicas aí de marketing pessoal também. O Alexandre vai falar sobre algumas sugestões de como atuar como parceiro da Mundo Gel. Mostrar assim como às vezes não é preciso investir assim um recurso, você pode atuar como parceiro da Mundo Gel. E o Emerson Graneman confirmou aí de última hora uma participação nessa palestra. Ele vai falar sobre a regulamentação dos drones. Ele estava ontem em Brasília acompanhando o lançamento da consulta pública de regulamentação dos drones. Ele vai falar o que ele viu por lá e quais que são as tendências para esse setor e quais são as oportunidades para os geoempreendedores a partir dessa regulamentação agora, né, para esse mercado. O link também já está disponível. Deixa eu só pegar aqui para vocês e copiar também no chat. Aí vocês já podem se inscrever e receber os lembretes dessas palestras de amanhã. Acabei de copiar no chat. Eu queria, então, agradecer a participação de todos vocês que estiveram ao longo da jornada conosco. A gente viu aí, tem várias pessoas que participaram de 100% das palestras. Agradecer aos que estão assistindo conosco essa sessão. Eu acho que foi bem bacana, bem proveitosa, assim, dicas quentíssimas aí para você que quer desenvolver para a área de GIS. E agradecer também, lógico, ao Márcio por ter aceitado o nosso convite aí de ser um dos palestrantes da jornada, já é a nossa primeira jornada de geoempreendedorismo. Já estamos pensando em repetir o evento ano que vem, no comecinho aí de setembro, e pedir então, Márcio, as suas considerações finais. Bom, eu só queria agradecer, Eduardo, mais uma vez a oportunidade, essa parceria nossa, já é uma parceria sólida aí ao longo dos anos. Pode contar conosco sempre que necessário. Ao público, ao pessoal que participou, fiquem à vontade, mais informações tem no nosso site. Se quiser me mandar um e-mail, não necessariamente com intuito comercial, mas com intuito para trocar figurinha, para falar um pouco mais sobre a geotecnologia, sobre algumas experiências, pode entrar em contato. Como eu havia dito, já fui professor, então tenho contato com vários alunos ainda, e é sempre muito saudável a gente poder trocar essas informações. Na verdade, você nunca sabe de tudo, né? É sempre enriquecedor poder conversar com vocês e conhecer mais um pouquinho aí do mercado, enfim, das necessidades do mundo de geotecnologia. Mais uma vez, obrigado aí, Eduardo, e a todos. Tem uma última pergunta, só o Genilson pergunta, deixa eu só registrar aqui os feedbacks. O Eduardo Capella mandou um abraço, o Hermínio falou que já está esperando a próxima jornada, o Genilson falou que estava que também estava nas outras palestras, em todas as palestras, que foi muito bom. A Andréia Soraya deu os parabéns aí para você pela palestra, Márcio. O Enoque agradeceu pela resposta. Falou que está 20 minutos atrasado para uma consulta já, mas que está assistindo aqui. Valeu, legal. E o Genilson pergunta onde é o escritório de vocês em Brasília. Tá, nosso escritório fica aqui na 309 Norte. E depois entra no site www.notorium.com.br e lá tem, enfim, endereço, tem mais informações em relação ao nosso escritório, nossos projetos. Tem algumas coisas lá interessantes. Fiquem à vontade. Legal. Notório com N, né? É isso que eu ia lembrar. Eu já coloquei até no chat legal. O site da Notorium com N no final. Até peço desculpas ao Márcio novamente, que a gente tinha colocado lá no site Notorium com M, às vezes na correria, que acabou errando, mas está aí o site, é só entrar em contato lá. Marcelo Carvalho mandou aqui obrigado, excelente jornada, excelente palestra. Humberto mandou um abraço ao Márcio, grande profissional de GIS. O Andréa Soraya falou que para profissionais que estão no interior, sem acesso à internet, esse momento conosco é muito proveitoso, bacana. Obrigado, Andréa, pelo feedback. O Eldon mandou parabéns pela palestra, muito produtiva. Rafael, abraços, e no próximo ano vai ser um palestrante com o projeto dele. Legal aí, ó, a gente espera também que a gente mostre novos
palestrantes e cases de sucesso aí a partir dessa jornada, vai ser muito legal, hein? A gente vai conversar ainda, Rafael, sobre isso. Márcio, o Leonardo falou aqui, Márcio, grande profissional, beleza, a gente, tá chegando, enquanto a gente vai falando, vamos chegando aqui as mensagens, mas, Márcio, obrigado mais uma vez, e a gente se fala, pessoal, então, logo mais às 17 horas. Tá bom, um abração, até logo. Valeu, até mais.